Mudar de país simboliza um sonho para muitas pessoas, mas também é um processo cheio de desafios. Eu vou compartilhar com você hoje 5 coisas que eu gostaria de saber antes de ter mudado de país. Olá, tudo bem? Eu sou Paula, eu sou especialista em psicologia organizacional. Este é um canal para falar de mudanças. Eu sou uma imigrante, vivo longe do Brasil há alguns anos e eu tenho muitas histórias para te contar. A primeira coisa que eu gostaria de saber antes de ter mudado de país é sobre o choque cultural. Ele é real e vai muito além da adaptação com a língua, com a temperatura do local, com a comida do local. O choque cultural tem relação com coisas simples, com hábitos e comportamentos diários, corriqueiros, como, por exemplo, posso contar para vocês, um dia eu fui ajudar uma senhora que parecia precisar de ajuda na rua e imediatamente ela se recusou. Não, eu estou bem, não preciso de ajuda. Aquilo me assustou. Eu sou baiana, do interior da Bahia, cresci numa comunidade onde todos se ajudavam, onde ver alguém precisando de ajuda, não precisava nem pedir ajuda. Imediatamente você acha que o outro está precisando de ajuda quando você olha e suspeita que existe algo ali um pouco delicado, uma situação em que o outro precisa de ajuda. Mas aqui, no país onde eu vivo hoje, é como se a sociedade fosse criada com um certo grau de autossuficiência. Esta é a formação do povo. E quando você entende isso, você sai desse lugar comparativo e passa a entender o funcionamento social. Como as pessoas realmente são, por que são assim, ou porque existem diversos motivos. Antropólogos, sociólogos vão estudar mais profundamente esse tema, mas eu posso dizer superficialmente que um país nórdico, muito distante de outros países e também muito frio, teve que se constituir de uma outra forma. Isso você pode questionar, pode não aceitar, algumas coisas para mim geraram estranheza e geram até hoje, mas é como o povo se formou. Então, entender um pouco disso antes de mudar teria me ajudado bastante. A segunda coisa que eu gostaria de saber antes de ter mudado de país diz respeito à burocracia. O quanto este processo burocrático pode ser desgastante e às vezes até mexer com o nosso emocional. Entender um pouco como funciona a burocracia local pode facilitar a nossa vida e muito, porque cada país tem a sua lógica de funcionamento e às vezes você pode não estar muito sintonizado no funcionamento da burocracia local. E quando você conhece pelo menos um pouco como funciona, o que é que você precisa, quais são os documentos, quanto tempo leva para cada documento mais ou menos sair, isso poupa uma irritação tremenda. Então, esta é uma coisa importante que você deve considerar. A terceira coisa que eu gostaria de saber antes de mudar de país é que aprender o idioma local não se resume ao aprendizado de gramática, por exemplo. Este foi um ensinamento que, como professora, tive que aprender muito na prática. Porque mesmo estudando um pouco, conhecendo um pouco o idioma, nós temos uma certa dificuldade de falar, de expressar o idioma. E isso tem muito a ver com a forma como a gente se relaciona com o aprendizado do idioma. É preciso entender que a língua tem relação com cultura e sociedade. Então, estar aberto, compreender os sinais da comunicação, compreender como é o funcionamento da cultura, vai te ajudar muito a expressar o idioma de uma forma mais natural. Muitas vezes as pessoas falam ou levam anos estudando um determinado idioma, mas não conseguem compreender o idioma quando estão numa situação que precisam utilizá-lo. Então, é importante considerar que o idioma é algo que é muito além do aprendizado gramatical e que a gente precisa se arriscar, falar,
se expor ao erro é importante. Aprenda o idioma pelo menos um pouco. Se você quer se aprofundar, melhor ainda, você vai se sentir cada vez mais pertencente. Mas se você aprender pelo menos algo do idioma, isso facilita muito a sua vida no país onde você decidiu viver. A quarta coisa que eu gostaria muito de saber antes de ter mudado de país diz respeito às relações. Na verdade, é algo que é muito delicado, porque quando mudamos, nós estamos sensibilizados, nos sentimos mais sozinhos e muitas vezes esquecemos de observar com mais critério as novas relações. Às vezes nós fantasiamos, achamos que uma nova pessoa pode ser algum grande amigo com quem vamos contar muito. E não é difícil que a gente se depare com algumas ilusões com relação a isso. Mas faz parte do novo aprendizado. As experiências novas de trabalho, as novas relações com os nativos do país ou até com os próprios conterrâneos, elas podem estar povoadas de muitas expectativas e isso nem sempre é bom para nós. Claro, eu fiz excelentes amigos no novo país, fui surpreendida por boas relações, mas tive que aprender também a selecionar. E se eu tivesse prestado mais atenção a essa carência afetiva provocada pela solidão, eu teria poupado algumas frustrações no processo relacional. A quinta e última coisa que eu gostaria de saber antes de ter mudado de país é que a mudança que acontece externamente acontece também internamente. Você vai se surpreender com quem você está se tornando. Você vai questionar crenças antigas. Você vai aprender a gostar de coisas que antes você questionava no início. E neste processo, você vai se fortalecer, vai lembrar que as suas raízes são as suas maiores forças e vai aprender a lidar melhor com o novo de uma forma criativa e autêntica. Este é um processo que impulsiona uma mudança interna muito grande. Claro, você não precisa mudar de país para perceber o quanto você muda internamente ao longo dos anos. Porém, eu penso que ao mudar de país, acho que talvez porque somos impulsionados ao novo o tempo inteiro, somos colocados à prova o tempo inteiro. E quando voltamos ao nosso local de origem, quando visitamos as nossas raízes, entendemos onde reside a nossa força. Ficamos cada vez mais preparados para lidar com os desafios, mas também passamos a questionar alguns hábitos do nosso país e passamos a olhar a vida com um olhar mais inclusivo. Podemos preservar nossas raízes, mas também podemos aprender algo funcional do novo local onde decidimos viver. E assim vamos aprendendo, trocando e partilhando e nos transformando. E você? Como tem sido o seu processo de mudança? Você acha que se sente preparado para lidar com esse novo mundo? Escreva aqui nos comentários. E se você precisa de alguém que te escute com uma escuta empática e que te ajude a compreender melhor os seus processos de mudança, clique aqui embaixo no meu site e encontre mais informações sobre o trabalho de orientação integrativa que eu realizo. Eu posso te ajudar a se encontrar no seu processo de mudança. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, colabore com o canal.